Vocês me escutam bem? Fabrício, só segura só um minutinho aí, Fabrício. Eu quero... eu não vou saber. Eu tenho visto, você tem participado bastante aqui das minhas lives. Sejam bem-vindos, viu? Tá me ouvindo, Fabrício? Tô, perfeito. Tenta baixar um pouquinho ou afastar mais para trás, porque tá cortando o teu rosto para Tá, mim. eu tô ajeitando aqui, tá? Beleza, deixa eu só colocar aqui, ver se eu consigo colocar aqui o tema da... Melhorou aí? Só um instantinho. Eu quero ver se eu consigo colocar o... Eu não vou conseguir fixar o... Eu queria tentar fixar aqui o tema, mas eu não vou conseguir. Beleza, então vai sem fixar mesmo. Boa noite a todos aí que estão chegando. Só me confirmem se vocês me escutam bem. Pronto. Fabrício, vamos começar. Fala, garoto. Seja bem-vindo. Para quem não conhece, o Fabrício é um grande amigo meu. A gente se conhece desde criança. Temos aí mais de 20 anos de amizade. O Fabrício é formado em administração de empresas. Ele é também mestrando aí na área de administração. Passou um período na Europa, foi fazer um intercâmbio, foi estudar. Fabrício, eu queria que você se apresentasse para o pessoal aí, falasse um pouco da sua história para a gente depois entrar no assunto proposto, que é planejamento em tempo de crise. Então, conta para nós aí. Eu conheço um pouco da sua história, mas o pessoal que está chegando aqui, nem todo mundo te conhece. Então, conta para a gente um pouco a sua história aí. Beleza, meu amigo? Todo mundo escutando aí direitinho, né? Bom, agradecer pelo convite, Ismael. Sempre é um prazer estar aí trocando as ideias com você. Né? E quando a gente conversou sobre o tema, é um tema muito instigante. Né? E com certeza aí a gente vai poder compartilhar um pouco de forma prática, né? Dentro da perspectiva bíblica, o que é planejar em tempo de crise, tá? Como você falou, nós somos amigos desde criança, a gente cresceu junto dentro de igreja. Então a gente tem uma proximidade desde os 9, 10 anos de idade. E sempre é gratificante a gente se reencontrar depois de muito tempo, né? Então isso é um grande prazer para mim, tá? E a minha história é uma história... Sou natural do Ceará, do estado do Ceará, especificamente da cidade de Quixadá, né? Então sou de uma família humilde e a gente ralou muito para poder conseguir o que hoje a gente tem, tá? Então, é muito gratificante poder compartilhar um pouco com vocês experiências minhas, tá? De como a gente conseguiu chegar nesse nível de vida, de como a gente conseguiu chegar nesse propósito, né, que a gente vem trilhando. Então, como você falou, sou formado em administração, né, tenho um pós em gestão de projetos e um outro pós em gestão financeira de custos. Fiz o meu intercâmbio para a Europa, tive essa oportunidade e a gente vai compartilhar um pouco como é que isso se deu dentro de um planejamento. Tá? Então, a gente vai estar trocando ideia, enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente vai aquecendo aí o assunto. Beleza. Fabrício, você trabalhou em diversas áreas, né? Eu sei que você trabalhou quando adolescente, não, assim, quando era jovem, numa concessionária da Volkswagen lá no Ceará, depois foi embora para Fortaleza, e lá em Fortaleza você atuou em várias áreas, e inclusive você foi um dos diretores do Senac aí no Ceará. Fala um pouco como foi essas suas experiências trabalhando nesses diversos setores aí, e conta pra gente aí como é que funcionou tudo isso. A história é um pouco comprida, né? Eu comecei a trabalhar com meus 14 anos de idade, aproximadamente, inclusive numa concessionária, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de trabalhar próximo a seu pai, né? Isso quando eu era garotinho, seu pai já tinha um cargo de executivo dentro da empresa. E essa trajetória, ela teve seus altos e baixos, né? Como toda trajetória de qualquer profissional, de qualquer pessoa, tem horas que ele está num patamar elevado e tem horas que ele está num patamar não tão elevado. Mas isso faz parte do crescimento.
né? E eu costumo brincar de que eu tive a oportunidade de galgar diversas etapas, desde bons empregos e desde empregos que, entre aspas, tá, não eram tão bons, né? Então, eu acredito que, para você ter uma noção, eu cheguei a vender CD pirata, né, na porta da Câmara Municipal dos Vereadores em Quixadá. Então, Eu para lembro galgar um disso. cargo mais, entre aspas, né, eu sempre digo isso, mais importante, que cada cargo tem a sua importância em determinado ciclo. Então, a nossa trajetória ela é de perdas, ganhos, e aí a gente vai transformando isso em aprendizado. Isso é que é o bacana da vida. Massa. Cara, então vamos entrar agora aí no assunto que. Deixa eu só dar um aviso pro pessoal. Se vocês ouvirem um barulho, é porque eu estou na faculdade, eu moro dentro da faculdade, no residencial da faculdade, e tá tendo agora o horário para a galera jogar futebol. Então, estão falando aqui no som da faculdade avisando, então se atrapalhar aí, não se assustem, não é ninguém apanhando, tal, é porque o pessoal tá indo jogar bola e sai gritando, é um bocado de macho junto jogando bola. Então, Fabrício, vamos lá, vamos falar sobre o tema que a gente propôs um para o outro, questão de planejamento. Tem um verso na Bíblia, que está lá em Lucas, capítulo 14, do versículo 28 ao 31, que fala o seguinte: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então aqui fala de uma situação de alguém que se propôs começar uma construção, não planejou e acabou sendo uma obra do governo praticamente, uma obra inacabada. E a gente está vivendo um cenário no mundo, um cenário bem complicado, onde muita gente, por não ter essa cultura de planejamento, não ter uma cultura de fazer uma reserva, de não ter, e até também por não ter como se planejar, porque o salário brasileiro mal dá para pagar as contas dele, mas muitas pessoas estão passando por essa dificuldade. Então, muitos estão buscando se planejar agora, nesse período de crise, para aprender quando futuramente, se Deus o livre, mas que vier outra crise, não passar tanto sufoco. Então, você como um gestor de conhecimento, de que você é um cara que trabalhou em várias áreas aí, foi um gestor do Senac, tem cabedal para poder falar sobre isso. Qual é a sua visão, baseado nesse texto que a gente leu da Bíblia, como um administrador e como um cristão, qual a importância do planejamento e como planejar em tempos de crise? Tá. Nós vamos começar a trabalhar o tema dentro da perspectiva de um planejamento. O que é que a Bíblia fala sobre isso, ok? Então é importante que o que a gente vai estar caminhando em termos de planejamento não é apenas o planejamento organizacional, não, mas o que a nossa Bíblia diz, assim como cristãos que somos, como é que nós devemos planejar e qual é a recompensa disso, tá? Então nós vamos caminhar por algumas vertentes. Primeiro, a gente vai tratar o versículo que você falou, em seguida a gente vai esmiuçar o que é que esse versículo vai dizer e por fim a gente vai falar de uma forma prática como é que isso pode se aplicar à nossa vida, tá? Então assim, antes de qualquer coisa, pega a tua Bíblia, ok? A minha tá velhinha aí, ó. A gente vai dar uma passeada por ela. Então você que não tem aí pertinho, dá uma corridinha lá, pega a tua Bíblia e a gente vai começar agora a caminhar por ela, tá? Então é isso que está distribuído no nosso bate-papo hoje. As ferramentas que serão dadas e o que é que a Bíblia fala sobre isso. Então, a gente começa quando a gente fala em planejamento, em termos de planejamento, em tempos de crise, nós podemos distribuir o planejamento em 3 etapas, de curto, médio e longo prazo. Tá? Então, é isso que precisa estar claro. Que tipo de planejamento é esse que nós vamos estar conversando e que a gente vai adotar? Planejamento em tempos de crise é um planejamento que já está no seu limite. Tá? Então, é um planejamento que tem que ser por agora. Coisas que, dentro de uma sistemática de planejamento, não é para socorrer. Mas já que nós estamos em meio a uma crise, já que nós estamos em meio a essa disfunção na economia e, consequentemente, dentro das nossas vidas, como é que a gente pode sair dessa? Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é a definição do que é um planejamento. Por que eu gosto de começar pela definição? Porque nem todos são da área. Tá? Às vezes a gente conhece a palavra planejamento, mas a gente conhece por ser uma palavra do dicionário ou até de uma forma muito superficial.
Mas em termos práticos, eu coloquei, eu vou estar olhando aqui um pouquinho para o lado, tá? Porque eu estou com o meu esboço aqui do lado. Então, a palavra planejamento é o ato de planejar, tá? É organizar uma tarefa para um determinado fim objetivo. Então, planejamento, sem ser aquelas frases mirabolantes, aquelas coisas muito complexas e que a gente não consiga entender, é o quê? Planejamento, eu preciso planejar algo para um determinado fim. Então, isso é o processo de planejamento. E quando eu trabalho a palavra crise, crise nada mais é do que uma conjuntura desconfortável. Tá? É uma situação anormal, uma situação que fugiu do seu padrão e acaba criando uma circunstância fora de uma sistemática que já vinha sendo. Então, isso é a palavra crise. Tá? A palavra crise, ela quer dizer isso. Então, como é que eu faço essa junção do planejamento e da crise? Tá? É justamente esse bate-papo. Então, eu já sei que planejar é traçar um rumo para aquilo, e a crise é algo que muitas vezes foge do seu padrão normal. Então, eu faço uma pergunta, né? Eu começo com uma pergunta aqui para a gente até ir aquecendo aqui a discussão. O que é planejar em meio a uma crise? Né? O que é que eu preciso fazer? Primeiro, é criar um plano, uma rota de escape para uma situação mais confortável. Então, quando eu começo a pensar em planejar dentro de uma crise, eu preciso criar uma rota, um caminho, um plano para que me leve a uma situação mais confortável. Tá? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, por que nós temos a tendência, tá, de planejar só quando as coisas não estão a nosso favor? Se vocês pararem para observar, o brasileiro especificamente, ele não tem a cultura do planejamento. Ele tem a cultura do ativismo. Tá? E às vezes a palavra planejamento, ela cai dentro de uma situação que às vezes a gente não tem mais como agir. É aquele planejamento, tipo assim, eu tenho que planejar porque senão a coisa vai piorar. Então, por que a gente só planeja quando as coisas não estão a nosso favor? E aqui a gente vai ser muito claro, muito transparente, sem estar ensaboando, sem estar passando a mão na cabeça, tá? Porque nós somos inconsequentes, tá? Porque quando a gente espera uma crise para poder planejar, é porque nós não temos ou não sabemos medir as consequências que atingem a nossa própria vida. E as pessoas inconsequentes, elas são reativas, tá? Então, todas as pessoas que são inconsequentes, ela tem o seu lado que são pessoas reativas. Então, a cultura de planejar, quando a crise se instala, é o que precisa ser desmistificado quando a gente está em meio a isso, tá? E o que é que o nosso bate-papo de hoje ele vai fazer? A gente já deu um plano de fundo, né, do que é o planejamento, do que é uma crise, por que a gente planeja em meio à crise, por que a gente tem a tendência de planejar só isso, e o que é que a gente vai estar alinhando, tá? Nós temos a perspectiva bíblica de planejamento e nós temos a perspectiva humana do planejamento. Então, o que a gente vai fazer aqui é uma convergência entre o quê? O lado bíblico, cristão, que aí entra o lado espiritual, e o lado humano, que é o lado real. Então, como é que eu faço essa convergência entre, teoricamente, o espiritual com o real? É justamente essa prática que a gente agora vai colocar, conversar um pouco, tá? Então, o que é que a palavra de Deus diz, né? Acredito que todos aqui são cristãos, independente de religião, todos aqui acreditam em Deus, acreditam na Bíblia como a palavra de Deus. E o que é que a Bíblia diz, tá? O que é que esse livro aqui diz? Esse livro, ele não se limita apenas a uma perspectiva espiritual. Às vezes a gente tem a noção de que a Bíblia ela tem que ser espiritualizada somente. Mas nada mais do que ela é um plano real e prático para a minha vida. Né? Ela é uma palavra viva. Ela é uma palavra viva e atemporal. Ou seja, é uma palavra que tem princípios bíblicos que podem ser aplicados na prática. Se você me permite só fazer uma correção no seu pensamento aí, na verdade, a Bíblia ela é espiritual e a nossa vida toda ela está englobada dentro disso. Então, em todo lugar, nós como cristãos, nós temos que ter a nossa cosmovisão cristã. Sim. Então, se eu estou assistindo um filme, eu tenho que aplicar a minha cosmovisão cristã. Então, se eu estou na minha empresa, na empresa que eu estou trabalhando, na crise que eu estou passando, eu tenho que aplicar a minha cosmovisão cristã. Então, porque às vezes a gente acha que a Bíblia eu posso tirar a Bíblia
autoajuda e tudo mais. Sim, Então, sim. pelo menos assim, eu não sou dessa linha aí que defende essa questão Nem de é. autoajuda. O que eu estou querendo dizer é que ela não se limita somente a isso, ok? Ela é Uhum. isso, mas não se limita a isso. Então, nós somos seres espirituais porque somos criaturas de Deus. E teoricamente, nós como cristãos, somos criaturas espirituais. Mas a gente não pode apenas, ok? Apenas espiritualizar a questão bíblica. Ela tem que ser prática. A própria palavra de Deus diz que se eu não ouvir e não praticar, de nada serve. Então, é esse ponto que a gente vai estar caminhando. Então, tendo essa Beleza. Então, convergência, né, do lado espiritual para o real, o que é que a gente vai conversar agora um pouco? Que a palavra de Deus, ela é atual, ela foi atual naquele tempo e é atual hoje. Ela é viva, ela é eficaz, ela penetra, ela circunda, independente de que século a gente está vivendo. Então, agora vamos começar a entrar para de fato o que a gente precisa discutir. Nós temos dois perfis de pessoas, ok? Dois perfis. E esses dois perfis, a gente vai constatar dentro da Bíblia que existem na nossa vida. Que é o quê? O primeiro perfil é a pessoa que é diligente, ok? A gente vai estar discorrendo um pouco da pessoa que é diligente. E o segundo perfil é o perfil do preguiçoso. Então, esses dois perfis de pessoas é o que vai diferenciar a minha postura diante de um planejamento. Então, qual é o perfil do preguiçoso, tá? Se você puder abrir, eu vou abrir aqui rapidinho a Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 6. Aqui eu vou caminhar rápido, mas depois vocês podem fazer as anotações e depois pegar, ok? Provérbios, capítulo 6, verso 9. Ele diz assim: o preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Esse é o primeiro verso. Ou seja, o preguiçoso, ele dorme. Existe esse papel, esse personagem dentro da Bíblia do preguiçoso. Quando eu vou para Provérbios 26, número 3, 26, verso 3, ele diz o seguinte: diz o preguiçoso, um leão está lá fora, a caminho, e o leão está nas ruas. Quando eu vou para Provérbios 21, capítulo 21, verso 25, ele diz o seguinte: o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam a trabalhar. Então, esse é o perfil do primeiro personagem que a gente vai estar discutindo. Então, em cima desses três versos que nós lemos, nós podemos enxergar e traçar um pouco o perfil do preguiçoso. Por quê? Primeiro, o primeiro perfil do preguiçoso, ele não está atento à realidade que ele está vivendo. Tá? Então, a pessoa que ela é preguiçosa, a pessoa que tem essa característica, ela não está antenada naquilo que está envolvendo a vida dela. Ela está num sono. A Bíblia é muito clara quando ele diz que o preguiçoso está num sono, ele está dormindo. E quando a gente dorme, a gente relaxa. E quando a gente relaxa, a gente perde a nossa visão de mundo. Então, tem pessoas, acredito que boa parte dos que estão aqui, até como eu e você, que você olha para a pessoa e diz assim, cara, essa pessoa parece que não está vivendo o mesmo planeta que eu. Ela apagou para a vida, né? Então, ela não percebe a dinâmica, ela não percebe os movimentos que a vida está fazendo em torno dela. E parece assim, nós estamos em meio a uma pandemia e parece que as coisas as fichas não caíram na cabeça das pessoas. Então, essa é uma característica, né? Ele se acostumou no status quo. Quantas pessoas estão acostumadas no status quo? É aquela vida, é aquele padrão de vida e que se acostumou com aquilo e é aquilo que ela tem. Uma outra característica, essa pessoa ela é inconsistente, inconstante e incoerente em seus compromissos, né? Quando eu pego assim aquela que no verso que diz que ele cruza os braços, ei gente, quantas vezes nós estamos trabalhando, nós estamos envolvidos numa causa e às vezes a gente cruza os braços por quê? Porque nós não damos prosseguimento aos compromissos que nós assumimos. Então, essa é a característica da pessoa que é preguiçosa, aquela pessoa que é acomodada. Tá? Então, é essa inconstância que faz com que o preguiçoso fala. Então, ele começa e não termina, ele para no meio do caminho. Né? Então, quantas pessoas param no meio do caminho? Quantas pessoas elas começam uma obra e não terminam? Esse é o perfil. Né? Então, quando ele diz assim, o verso diz que ele vê um leão na rua, né? E não enfrenta esse leão, ei,
ele visualiza o problema, mas ele é inerte em achar uma solução para aquela situação. Então, são pessoas extremamente reativas, né, que não encaram os fatos. São pessoas que veem o problema, sabem que o problema existe, mas ela não toma nenhuma postura para que esse problema ele seja mitigado, ou seja até eliminado. Então, é essa característica que a gente começa a identificar biblicamente dentro das pessoas que têm esse perfil preguiçoso. E, por último, ele se contenta em desejar pela sua incapacidade de realizar. A Bíblia fala que o preguiçoso ele deseja e nada tem. Então, assim, quantas pessoas desejam e não conseguem construir nada, né? Por detrás, então é interessante esse princípio, gente. Por detrás de uma pessoa preguiçosa existe um espírito invejoso. Se você observar pessoas que são preguiçosas, pessoas que não realizam, pessoas que só olham para aquilo que os outros fazem e ele não tem a coragem de fazer, são pessoas que invejam a nossa vida. Tá? Então, muito cuidado com essas pessoas que são preguiçosas. Por quê? Porque elas nem fazem por elas e acabam atrapalhando aquilo que muitas vezes você está fazendo. Tá? Então, esse é o perfil do preguiçoso. O perfil do diligente. Okay? O que é o perfil do diligente? A Bíblia fala em Provérbios 21:5. Vou aqui caminhando um pouquinho rápido e a gente vai abrir espaço para as perguntas. 21:5, ele fala da seguinte forma. Do diligente, tá? Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Provérbios 12:24. Caminha lá comigo. Provérbios 12:24. 12:24 ele vai dizer assim: a mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita aos trabalhos forçados. Mais um texto, Provérbios 10:4. Isso eu estou falando biblicamente o perfil do diligente, ok? 10:4. O que trabalha com mão remissa. Deixa eu só pegar aqui, tá? 10:4. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem enriquecer-se. Então, a gente começa a enxergar o perfil do diligente, que é o quê? O diligente, primeiro, ele planeja, gente. O diligente, ele planeja o que será feito. Ele dedica tempo para projetar. Quando a Bíblia fala assim, os planos do diligente, isso significa que todo diligente, ele tem um plano. Então, quando a gente começa a enxergar o perfil do diligente, poxa, eu começo a me identificar em que áreas da minha vida eu sou preguiçoso, em que áreas da minha vida eu sou diligente. Então, primeiro ponto, o diligente, ele tem um plano. Segundo, ele tem a capacidade de influenciar. Okay? Se você conhecer pessoas do seu meio profissional, do seu meio da igreja, pessoas que são diligentes, elas são influentes. Tá? Ela tem o poder de influenciar pessoas, ela tem uma voz ativa, ela tem uma voz que você... Poxa, deixa eu parar aqui para escutar essa pessoa. Né? Ela faz a gestão do ambiente. Né? O ambiente que ela está é diferente. Por quê? Porque as pessoas olham para ele e dizem assim, cara, esse cara é diferente. Esse cara, ele trabalha com afinco. A mão dele, onde ele coloca a mão, as coisas prosperam, as coisas progridem. Né? Então, não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que diz. Que ele diz o quê? Que ele é reconhecido como uma voz de autoridade. Quando a Bíblia fala que a mão dominará, não é dominar para o mal, ok? É o dominar no sentido de que a gestão está sobre ele. Ele tem um poder de influência para fazer a coisa acontecer. Então, o que faz tende a multiplicar, a progredir. Pessoas que são diligentes no que fazem, não tem como não progredir, gente. Quando você dedica tempo àquilo que você faz, quando você se empenha naquilo que você faz, você progride. As coisas acontecem, os projetos se realizam, as coisas vão tomando forma. Por quê? Porque você ali, como a Bíblia diz, o que a gente fizer, a gente tem que fazer como fosse para Deus. Não é para agradar homens, não é para agradar... Não, a sua função, Ismael, como pastor, vai ser primeiramente fazer com que as coisas agradem a Deus. Assim no meu trabalho, no meu dia a dia. Pode ser encher o pneu de uma bicicleta. Eu tenho que fazer aquilo ali com maestria. Né? Então, uma das cabeças do diligente é o quê? Eu tenho que ser bom no que eu faço.
eu tenho que ser bom no que eu faço. E os resultados do diligente alcançam outras pessoas. Engraçado que, às vezes, quando a gente é diligente, nós temos a impressão de que as coisas só cooperam para mim. Não. Quando eu sou diligente e as coisas vão acontecendo, outras pessoas também são impactadas. Tá? Então, esses são os dois perfis que a gente encontra dentro da Bíblia. Então, o perfil do diligente e o perfil do preguiçoso. Vou só virar aqui minha anotação. Agora, Beleza. quando a gente caminha para o verso que você leu, a gente começa a fazer essa aplicabilidade na prática, tá? É interessante, eu vou até ler novamente, Ismael, aqui, porque tem pessoas que chegaram agora, tá? O texto base que a gente tá conversando sobre planejamento é Lucas 14, do verso 28 ao 30, tá? Que ele diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para construir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Então, como é que a gente aplica isso? Tá? Interessante a gente entender o contexto desse verso. Quando a gente olha para dentro do capítulo 14, o capítulo 14, ele, dois versos acima, o 26 e o 27, é Jesus falando. É Jesus falando. E nesse momento que Jesus fala, existia uma multidão seguindo ele. Existia uma multidão. E Jesus para e olha para ele e diz assim: ei, vamos aqui. Vamos aqui. Qual de vós... Pois qual de vós? Ele começa o verso 28 assim: ei, gente, qual de vós? Jesus, ele não generalizou a passagem. Ele diz qual de vós. E quando ele diz o qual de vós, ele diz assim: ei, gente, o planejamento ele precisa ser pessoal e intransferível. Ok? Então, quando a gente, falando com planejamento a nível de pessoas, um planejamento pessoal, não transfira o seu planejamento para a mão de terceiros. Tá? Quando eu pego esse verso, eu consigo enxergar que todo planejamento ele precisa ser feito por você. Por você. E não delegue uma responsabilidade que é exclusiva sua. Tá? Tenha uma palavrinha chamada autorresponsabilidade. Tá? Então, quando Jesus diz assim: ei, qual de vocês? Ele aponta para as pessoas. Ele diz assim: ei, qual de vocês tem a responsabilidade? E quando ele termina, ele continua o verso 28, eu estou só no verso 28, ok? Ele diz assim: qual de vocês pretende construir uma torre? Quando ele diz isso, ele olha para as pessoas e diz assim: claro que o público que caminhava com Jesus, não era um público instruído, totalmente instruído. Eram pessoas que não tinham muitas vezes o conhecimento, não tinha a instrução. Como é que uma pessoa daquela ele vai construir uma torre? Impossível. Né? Então, Jesus ele traz essa simbologia no sentido de que, ei, tenha clareza no que se quer. Quando Jesus diz assim: ei, quem de vós pretende construir uma torre? Então, Jesus ele é pontual, ele diz assim: ei, qual de vocês pretende? Então, quando eu olho por esse lado, ele diz assim: ei, tenha clareza no que você quer fazer. Seja uma pessoa intencional, ok? Seja uma pessoa que tenha seu planejamento e saiba o que quer. Saiba o que quer. Engraçado que em Abacuque, capítulo 2, verso 2, diz assim: escreve a visão, para quem passar correndo, consiga ler. Ei, gente, quantas visões Deus tem dado para nós e nós não temos anotado a visão que Deus tem dado? Deus, às vezes a gente quer que Deus ele invada a nossa vida e faça o planejamento por nós, sendo que nós somos responsáveis por esse planejamento. Então, Deus dá o sonho, Deus dá a visão. Cabe a mim e a você fazer com que isso tome uma proporção dentro de um planejamento. Tá? Então, anote isso, anote os insights que Deus coloca para você, anote os sonhos que Deus coloca no seu coração, porque eles fazem parte de um projeto maior, eles fazem parte de um planejamento maior. Né? Então, quando eu continuo no verso 28, tá? Que ele diz assim, ó: não se assenta primeiro para calcular a despesa. Ei, Jesus, ele nos alerta a seguinte fato, Ismael, e pessoas e os colegas que estão nos ouvindo. Dedique tempo e seja paciente em construir o seu planejamento. Diz assim, primeiro Jesus ele diz, primeiro se assenta. Ei, gente, a gente quer fazer um planejamento corrido.
A gente é de uma geração que é uma geração muito rápida, é uma geração muito fast food, é uma geração que não tem a paciência para sentar e escrever o que quer. E é isso que assusta, às vezes, que às vezes eu tenho uma oportunidade de conhecer pessoas, e as pessoas, então o que é que tu quer da vida? Eu não sei. Então, são pessoas que precisam parar, sentar, e como a Bíblia fala no verso 28, calcular a despesa. Sabe o que é calcular a despesa? Aqui nós temos amigos que são contadores, amigos que são da área da gestão, que calcular uma despesa, gente, é planejar qual é o esforço para isso, o que é que aquilo está envolvido. A gente não tem a capacidade de parar para saber o que é que, para executar aquele planejamento, é preciso. Então, quando ele diz assim, calcular, gente, calcular qualquer métrica naquela época era impossível para muita gente. O acesso ao conhecimento era para poucos, mas Jesus diz assim, ei, gente, planejamento ele requer esforço e inteligência. Qualquer planejamento ele requer esforço e inteligência. Eu preciso sentar e calcular, eu preciso buscar conhecimento. Se eu não sei calcular, se eu não sei uma área, aquilo que eu pretendo caminhar, vá atrás, sabe? Busque conhecimento. Hoje nós estamos na era do conhecimento, o conhecimento é acessível a todos, né? E Jesus, ele faz isso, calcula. Tenha clareza no que irá precisar, sabe? É justamente essa despesa, é o que eu vou fazer dentro desse contexto, né? E ele continua o verso 28, sem meios para concluir. Gente, o que tem gente que começa o projeto e não consegue acabar, não tá fora do comum. Então, quando ele diz se tem meios para concluir, meios são recursos. Meios são recursos, né? Analise se você terá recurso suficiente para você ingressar nesse planejamento. Recurso que eu digo, gente, não é só financeiro, não. Recursos são habilidades que você tem. São pessoas que podem te ajudar. É também o dinheiro, porque todo projeto ele pode exigir um dispêndio financeiro, um gasto financeiro. Mas não se limita só a isso. Então, o que é que Jesus alerta para a gente? Justamente são esses pontos. E quando eu passo para o verso 28, para o verso 29, perdão, que ele começa assim, para que, lançando os alicerces... gente, eu passei dessa fase, ok? Eu já sei o que é que eu quero, eu já sei para onde eu vou caminhar, eu já sei aquilo que está desenhado para mim. Quando Jesus diz lançar os alicerces, gente, alicerce é o início da obra. Eu tenho amigos engenheiros aqui que estão assistindo e eles têm mais propriedade de falar comigo. O alicerce é o início da obra. Então, assim, tenha paciência no início de cada projeto. Tenha paciência, porque todo início é difícil. Aqueles que são empreendedores aqui, aqueles que já têm o seu negócio há muitos anos, né? Como eu vi um amigo meu entrando agora aqui, o Samuel, que é daqui de Fortaleza, e já está há muitos anos no mercado. Então, todo começo é difícil. Todo começo tem a sua dificuldade. E Jesus diz assim, um alicerce. Por que o alicerce? Gente, alicerce precisa ser cavado. Cavar o alicerce requer esforço. Sabe, quando você olha para aquelas pessoas do interior, quando você olha para aquelas pessoas cavando os alicerces para construir casa, ei, deixa eu te dizer aqui um princípio. Primeiro, você desce para depois subir. Primeiro, o princípio do alicerce é primeiro você tem que aprender a descer para depois você subir. Porque o alicerce, primeiro você cava para baixo para depois erguer para cima. Então, é esse princípio que Jesus fala sobre o alicerce. Então, crie alicerces fortes. Sabe? As pessoas hoje não têm paciência e nem esforço para cavar o alicerce, porque são alicerces rasos. E deixa eu te dizer uma coisa. A qualidade do meu alicerce, preste bem atenção no que eu estou lhe dizendo. A qualidade do meu alicerce, a profundidade do meu alicerce, ela vai determinar a qualidade da minha construção e a durabilidade da minha construção. Você pode dizer assim, eu construí uma coisa e no instante acabou, porque o alicerce foi raso. Então, quanto mais alta a torre eu preciso construir, mais fundo o alicerce eu preciso cavar, bebê. Mais fundo eu preciso cavar. Então, vai depender do tipo de coisa que você quer construir para a sua vida. Então, pessoas não querem pagar o preço. As pessoas, elas querem a sua de mão beijada. Ei, filho, paga o preço. A nossa geração, se nós olharmos para a geração dos nossos pais, dos nossos avós, gente, eles pagaram um preço que a gente não quer pagar, né? Então,
quando a gente começa a caminhar, a gente diz assim, ei, o meu alicerce, ele está na rocha ou está na areia? Né? É até a analogia que a Bíblia fala, da casa construída na rocha e da casa construída na areia. Primeiro, todos os que o vissem zombam dele. Gente, deixa eu te dizer uma coisa. Pessoas observam o que você faz. Tá? Isso é fato. Pessoas observam o que você faz. É impossível você engajar num projeto novo, seja lá em que tipo de projeto, em que tipo de estrutura você tenha, pessoas vão observar. E deixa eu te dizer uma coisa, lindo e minha linda. Tem pessoas que vão torcer contra o seu projeto. Tem pessoas que vão torcer contra o seu planejamento. Sabe por quê? Porque elas simplesmente, é aquela questão, por elas serem preguiçosas, elas não têm a coragem que você tem. E aprenda a lidar com a oposição. Sabe? As pessoas hoje, quando escutam uma crítica, baixa a cabeça, bota a viola debaixo do bornozinho e vai embora. Então, desiste na primeira oposição. Deixa eu te dizer aqui uma coisa, dois fatos só, tá? Um amigo meu que também está na live, viu o comentário dele, o Vard, sinalizou o seguinte, José. Ei, gente, José era um sonhador. Sabe o que é que os irmãos dele diziam? Ei, lá vem um sonhador. Oi, lá vai o sonhador. José era conhecido como um sonhador e zombado pelos irmãos. E quando a gente olha para a história de Neemias, que lá tinha Sanbalat e Tobias, que todo dia ia perturbar Neemias porque ele estava reconstruindo os muros de Jerusalém. Então, a Bíblia é cheia de fatos que comprovam a oposição. Gente, a oposição é bom. É a oposição que faz a gente crescer. Sabe? É no conflito que a gente consegue enxergar oportunidades. Porque quando eu sei que uma pessoa vai ali em frente àquilo que eu estou fazendo, eu me torno uma pessoa melhor. Né? E quem não sabe, gente, assim, quem não sabe lidar com pressão não conseguirá nada significativo. Tá? Quanto mais desafiador seja o seu projeto, seja o seu planejamento, mais oposição você vai enfrentar. Mais pressão você vai enfrentar. E aí você tem duas opções. Ou você recua, ou você segue. Então, pessoas que recuam, elas não conseguem construir nada significativo. Elas constroem o ordinário, elas constroem o normal, elas constroem o que todo mundo constrói. Né? E quando eu passo para o verso 30, de Lucas 14, verso 30, ele diz assim, começou e não pôde acabar. Tá? Então, deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas vão olhar para você e dizer assim, ele não vai acabar. Ele não vai acabar. Então, tem uma expressão que a gente diz que é keep going. Continua indo. Sabe? Keep going. Mantenha indo. Prossiga para o alvo. Paulo diz um verso que diz assim, ei, gente, esquecendo das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Esquecendo. Paulo diz assim, esquece o que passou e segue. Esquece o que estão dizendo e segue. Faz o teu planejamento e pé na estrada. Aprenda a começar e a concluir. Sabe? As pessoas, e Jesus sinaliza isso, que as pessoas começam e não concluem. As pessoas são mestras em começarem e deixar o barco pelo caminho. São pessoas inconstantes. Né? E isso tem um fator psicológico, ok? Se você começa a fazer um café ou uma refeição e não termina, o seu psicológico ele reage ao contrário. Assim como são para as coisas pequenas, são para coisas grandes. Aprenda a combater o bom combate. A gente não sabe combater o bom combate. A gente olha para as situações e se entrega de primeira. Né? Então, são esses ensinamentos que Jesus começa a dar. Então, Jesus, ele é avesso a pessoas inconstantes. Ele é avesso a pessoas inconstantes. Em Lucas 9, capítulo 9, verso 62, ele diz assim, aquele que põe a mão ao arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Ei, gente, está na hora da gente parar de ser inconstante. Está na hora da gente parar de colocar a mão no que faz e voltar. Bebê, minha príncipa, como diz a história, começou, termina. Nem que dê errado, termina. Por quê? Porque Jesus diz, ei gente, é Jesus que diz, aquele que começa uma obra, seja lá o que for, e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Então, é essa questão que a gente tem que se atentar. Tá? E
dentro dessa fase, Ismael, eu já caminho aqui para a conclusão, até porque eu sei que a hora está um pouquinho avançada, mas você que chegou agora, né, e não conseguiu acompanhar todo a fala, eu vou resumir um pouco aqui o que a gente conversou. Eu vou resumir um pouco o que a gente conversou com base num post do pastor Costa Neto, que é numa igreja aqui de Fortaleza, que ele postou na rede social dele dizendo assim, os 4 Ds, tá? Que vai de encontro a isso que a gente está falando, que ele diz assim, o primeiro D é a decisão. Gente, aprenda a decidir. Decidir o que você quer. Assuma a responsabilidade de si. É o querer fazer. Tá? O primeiro D é esse, decida. Quantas pessoas vivem na indecisão? Né? O segundo D é a determinação. Foque numa ação. Seja intencional. Né? Determina. Ei, não está dando certo no começo, mas eu continuo. Ei, não está dando certo agora, mas eu vou manter na frente. Não tá... Continua. Esse é o segundo D. O primeiro é decisão, o segundo, determinação, e o terceiro, disciplina. Né? A gente tem que ter a constância. A disciplina é você fazer as pequenas coisas. É você ter constância, é você ter uma continuidade. É você ir até o final. Pague o preço, meu amigo. Pague o preço. Né? E o último D é de Deus. Né? O último D é de Deus. Ei, gente, é Ele que nos dá a vida. É Ele que providencia os recursos. Né? E quando a gente olha para Deus e diz assim, ei, gente, nós somos saudáveis, nós temos saúde, nós temos a capacidade, nós temos Deus nos muniu de recursos para a gente chegar onde o propósito dele também está. Né? Então, eu fecho esse tema, Ismael, vendo dentro dessa possibilidade, com o que está escrito em Provérbios 16:13. Tá? Provérbios 16:13, ele diz o seguinte, deixa eu abrir rapidinho aqui, ele diz a seguinte questão, 16:13. Eu acho que eu não estou achando aqui. Pronto, a prática, 16:13. Os lábios dos justos são os contentamentos do rei, e ele ama o que fala coisas retas. Sabe, ei, gente, vamos trabalhar na retidão. Né? Vamos ser justos conosco mesmo. Né? E antes de mostrar aqui, de uma forma prática, como é que a gente pode, até para caminhar aqui para o finalmente, aí eu passo a palavra para ti, Ismael, que aqui tem aquela parte prática, tá? Beleza. Aí eu... Pode ir lá? Beleza. Cara, eu quero... Só antes da gente entrar nas perguntas, abrir as perguntas pro pessoal aí, eu quero fazer 2 contrapontos. Eu quero fazer aqui o papel do polêmico. Você falou aí algo que me chamou bastante atenção. Você disse que Jesus não gosta de pessoas inconstantes. Você vai me perdoar, mas eu discordo de você nesse aspecto aí. Por exemplo, no grupo de Jesus tinha Pedro, que é um cara mais inconstante do que Pedro. Quando Jesus foi crucificado, Jesus sepultado, ressuscita, Pedro volta para os discípulos e diz assim, olha, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes, que era pescar. Mas eu entendo o que você falou aí. Deus nos chamou para uma obra, Pedro foi chamado para essa obra, e Jesus foi lá chamar ele, olha, eu não chamei você para ser pescador de peixe, não, eu quero que você seja pescador de homem. Uhum. Então, só para ficar claro aí, que assim, a nossa vida é uma vida de inconstâncias. Eu entendi o que você quis falar aí, mas eu quero só, para deixar bem claro para o pessoal, que nem é só o pessoal do seu público, tem meu público também, então pode haver um conflito de pensamentos aqui e algum problema. E eu quero te fazer uma pergunta baseada no que você falou aí. Lá na carta de Tiago, no capítulo 4, se você quiser abrir essa Bíblia aí, diz o seguinte, baseado no que você falou sobre planejamento, tem gente que é muito presa a planejamento. E esse verso vai falar sobre isso. Perdão. Carta de Tiago, capítulo 4, versículo 13 e até o 16. É o seguinte. Atendei, agora vós que dizeis,
hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Uhum. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Qual é a minha pergunta em cima disso, cara? A gente está falando sobre planejamento em tempo de crise. Eu tenho plena certeza que você, quando começou o ano de 2020, você tinha uma série de planos, porque eu também tinha uma série de planos. E, de repente, porque um vírus veio lá da China, mudou tudo da gente. A gente não tinha, nunca passamos, a nossa geração não passou isso, a geração dos nossos pais não passou isso, geração nenhuma passou isso. Então, a minha pergunta em cima do verso que foi lido aqui, para você como eu não ficar tão engessado ao meu planejamento e, tipo assim, e mesmo assim manter o meu projeto andando. Perfeito. Como eu enfrentar eu planejei estar em junho com o carro do ano, mas o coronavírus veio aí, espatifou tudo. Então, como eu não ficar engessado ao meu plano, mas, ao mesmo tempo, não deixar de perseverar. E a pergunta é essa, mas eu quero só abrir um parênteses aqui. Você falou algo interessante aí, mas eu quero também fazer aqui um contraponto. A gente tá aqui, é amigo, então a gente também pode se contradizer um ao outro. Você falou aí que não é interessante ficar, como é que posso falar? Questão de pressão, quando vem as críticas e tudo mais. Beleza, eu entendo isso. Mas a gente tem que entender também que nem todo lugar, nem todo ambiente é um ambiente interessante a se estar. Um ambiente onde você não é respeitado, um ambiente onde as suas ideias não são aceitas, é tido como alguém que é inferior. Sim. Então, assim, a gente não tem que estar num lugar para ser motivo de chacota e tudo mais. Então, a gente tem que entender que se eu estou num ambiente onde a minha ideia não é respeitada, se eu estou num ambiente onde eu me sinto inferiorizado, eu me sinto rejeitado, eu me sinto como... Eu vou usar aqui uma expressão bem banal mesmo, um patinho feio. Para virar o cisne, eu tenho que sair da manada. Sim. Se eu sou o patinho feio, eu tenho que sair da manada para virar um cisne. Sim. Então é interessante também, para quem está nos acompanhando, não se submeter a situações de abuso moral, situações de constrangimento para poder agradar alguém. Eu tenho que ser forte, eu tenho que passar por seguir. Às vezes, para ser forte também, tem que se libertar de certas situações. Então, só para fazer esse contraponto aí, e você responde a pergunta, e a gente vai abrir a pergunta para os outros aí, a gente tem 10 minutinhos mais ou menos. Eu vou responder rapidamente a tua, tá? Com relação à pressão. Nunca confunda pressão com humilhação, ok? São duas coisas totalmente diferentes. Existe a pressão saudável e existe a pressão que é um assédio moral, uma humilhação. Eu estou falando da pressão normal. A pressão que a vida impõe, a pressão que a responsabilidade impõe, ok? A gente está falando de uma pressão saudável. Fora isso, é tratado de outra forma. Com relação ao verso Tiago que você leu, nenhum planejamento, ok? Nenhum planejamento ele é estático. O planejamento, eu trabalho com planejamento estratégico, todo planejamento ele precisa se adequar à realidade atual, ok? Então não existe, burrice de qualquer pessoa ela manter um planejamento não levando em consideração a situação atual. Então todo planejamento ela requer uma análise também da conjuntura e replanejamento. Então você não é uma coisa estagnada, ela é uma coisa flexível, tá? Então, quando a gente... E o seu texto é interessante porque ele diz assim, como eu posso fazer um plano para amanhã se eu não sei se amanhã eu vou estar lá? Gente, nós temos o nosso plano aqui, mas o plano de Deus é aqui. Então, o plano de Deus é acima do nosso. Por isso que é importante nós termos essa conexão com Deus, porque quanto mais conectados nós estamos com Deus, mais alinhado o nosso plano está com Ele. Então, existe a vontade e a decisão soberana de Deus, e é isso que vai ser alinhado. É isso que vai ser alinhado no sentido de que o plano de Deus, se Deus quiser, e o verso até diz, se Deus quiser, ou seja, o meu plano está submisso ao plano de Deus. Beleza? Respondi? Exatamente. Com certeza. Eu sabia que você ia responder bem. Eu perguntei só para apimentar mais o nosso debate aqui. Eu quero abrir aí, a gente tem alguns minutos ainda de live.
para algumas perguntas. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Fabrício sobre a relação de planejamento, e após as perguntas ele vai mostrar aí de forma mais prática como criar uma visão, criar uma missão. Então, quem quiser fazer uma pergunta, a gente vai abrir esse minutozinho aí para Ismael, posso sugerir sessão de uma coisa? perguntas. Posso sugerir uma coisa? Pode Deixa eu fazer. apresentar logo aqui a proposta que eu estou trazendo, aí deixa as Beleza, final, beleza. okay? Que a gente ganha tempo. Deixa eu ver se eu consigo aqui virar a câmera, que eu estou iniciante. Pronto. O que é que eu proponho como exercício de casa para vocês, tá? Aqui é um exercício pessoal, ok? E aí, para os que estão online, se vocês puderem tirar o print da tela, fica beleza. E caso você não consiga tirar o print, eu vou mandar esse arquivo em PowerPoint para o WhatsApp do Ismael, ele pode passar para vocês ou a gente vê de outra forma. Primeiro, Pronto, aí quem o que quiser... eu queria deixar de lição... Só te interromper rapidinho. Fabrício, só um instantinho, só te interromper rapidinho. Quem quiser, me manda um direct lá, Ismael, eu tô interesse naquele material, aí eu pego o seu WhatsApp no direct e mando para você. Perfeito. Vai lá, Fabrício. Então, o que é que eu queria deixar uma liçãozinha de casa para vocês, tá? Primeiro, pense na essência de vocês, tá? Qual é a sua essência, qual é a sua natureza, né? Do que é que você é feito, ok? O que é que a sua natureza é feita? Qual é a sua missão aqui nessa terra, ok? Eu tô aqui nessa terra para quê? Só para trabalhar, ter menino, ter família, morrer e acabou? É isso que se resume? Então, pense sobre isso. Terceiro, o que é que você quer para você? Né? Como é que você enxerga num futuro ou num espaço de tempo? O que é que você almeja? Tá? Então, o último ponto é quais são os seus valores? Ok? Quais são os seus pilares como essência daquilo que não é negociável para você? Aquilo que é inegociável para você? Tá? Então, trabalhando esses quatro pilares aqui, você consegue enxergar o que é que você, como é que você se enxerga como pessoa, tá? Esse é o primeiro ponto. Após respondidas essas perguntas, gente, são perguntas que não são fáceis, ok? Você vai precisar sentar, é um momento seu com Deus aí, e você vai começar a alinhar aquilo que você é para aquilo que Deus quer que você também seja. O outro ponto é o quê? Gente, deixa eu fazer aqui uma análise do que é que eu sou forte, quais são as oportunidades que eu tenho, o que é que eu sou fraco e quais são as minhas ameaças, tá? Então, a famosa análise SWOT, né, Fabrício? Exato. Então, quando eu trago essa análise para dentro de mim, eu começo a enxergar o que é que eu sou forte, eu começo a enxergar qual é a minha fraqueza, eu consigo enxergar o que é que me ameaça e quais são as oportunidades que eu consigo ter, tá? Então, trabalhou essa visão geral, a nossa vida, ela é dividida em áreas, ok? A nossa vida, ela é dividida não vou dizer caixinhas, porque é uma coisa muito fechada, mas elas são áreas dinâmicas que estão diretamente correlacionadas. O que é que eu encorajo você a fazer? Quais são as áreas que você quer trabalhar na sua vida? Tá? Aqui eu listei 6 áreas que eu trabalho na minha vida, que é a minha área cristã, a minha área de educação, a minha área de família, de saúde, profissão e financeira. Tá? Então, você escolheu essas áreas que você quer trabalhar, e aí o que é que a gente faz? Coloquei aqui como exemplo, tá? Gente, pega a tua área da educação, eu coloquei aqui, tá? Pega a tua área da educação e vê o que é que você quer fazer. É estudar uma língua inglesa? Legal. É fazer uma especialização? Show. É ter uma certificação? Legal. Então, quando você entra para cada área e começa a enxergar o que é que você quer, você coloca isso dentro de um planejamentozinho mesmo. O meu inglês, o que é que eu preciso fazer agora? Qual é a atividade que eu preciso fazer? Até quando eu preciso fazer isso? Então, quando você começar a fazer isso nessas 6 áreas aqui, você vai ter... Gente, vocês vão ter um turbilhão de pequenas ações que vocês precisam dar de conta. E quando eu fecho essa etapa aqui, eu faço uma análise mais analítica, gente, transfira isso para uma agenda semanal, ok? É transformar isso de forma prática. É dizer assim, como é que de todas aquelas áreas eu vou trabalhar o meu dia a dia? Né? Então, isso aqui eu vou deixar aqui, mas vocês já pegaram aí a ideia de como é que eu trabalho e é só pedir que a gente passe, mas é só para vocês entenderem. Então, trabalhem essas ferramentas, comecem de baixo, tá? Comecem com o básico, não queiram fazer nada rebuscado. Então, essa aqui é uma metodologiazinha simples, tá? Mas que vai ajudar aí nesse início para a gente fazer um planejamento e a gente galgar aí um nível mais de rumo para a nossa vida, um objetivo mais focado. Cara, foi show. Vou abrir aí para perguntas. Teve um rapaz, deixa eu ver aqui, volta aqui.
O Vardes Silva Nascimento, ele fala o seguinte: como não se deixar boicotar, não se deixar boicotar as metas estabelecidas. Agora eu não sei se ele já está dando a resposta. Como é? Não entendi. Ele falou uma visão cristã. A pergunta é a seguinte: como não se deixar boicotar as metas estabelecidas? Só que ele acho que já faz a pergunta e já responde. É uma visão cristã, mas você pode nos ajudar aí. Eu acho assim que quando a gente tem o nosso plano alinhado com o plano de Deus e a gente tem buscado esse alinhamento, é difícil a gente se boicotar. Vai ter momentos, sim, que nós vamos nos boicotar, mas uma coisa que Cristo fala diz assim: nós temos que ter a mente de Cristo. Ok? Em que é que eu devo pensar? Em coisas boas, em coisas que trazem esperança, em coisas que eu consigo enxergar o ponto positivo das coisas. Não é eu ser positivo, ok? Eu não sou fã de teologia da prosperidade. Quem me conhece, não sou. Tem alguns vieses do coach que eu acredito, tem coisas que, para mim, enfim, não quero entrar nesse mérito, mas dentro da visão cristã, vão existir sim os boicotes, porque nós somos seres humanos. Mas quando o boicote da meta chegar aqui, diz assim: gente, quem é que eu sou em Cristo? Onde é que o meu planejamento está alicerçado? Então, quando você começa a revisar aquela estrutura de quem você é, da sua missão, da sua visão, dos seus valores, quando você começa a relembrar isso, trazendo à sua mente o que traz esperança, as coisas começam o gatilho da autossabotagem já não vai ser mais acionado, ou vai demorar a ser acionado. Massa. Mais uma pergunta aí, se alguém tiver mais uma pergunta a fazer. Eu sei que tem uma turma aí dos nossos amigos aí, o Marcelo tá aí, o Clever, Luzeli. Eu não sabia que você conhecia o Luzeli, Fabrício. Legal, o Luzeli. Mas Luzeli tá aí, tem uma galera que você conhece aí. Então, se mais alguém tiver uma pergunta aí para fazer, a gente tem alguns minutos finais. Senão a gente caminha para os finalmente. Mais alguma pergunta? De boa. Agora, nós temos aí a quarta... Gente, o pastor Lucinho disse uma coisa, que eu não sei se é dele ou de outro pastor, não sei de onde ele tirou isso. Se nós não sairmos dessa quarentena com um projeto novo, com uma visão diferente, uma pessoa melhor, o que nos faltava não era tempo, o que nos faltava era caráter. Tá? Então, nessa quarentena, tá provado mais do que nunca que se a gente não sair dessa, de uma pessoa melhor, o que não nos faltava era tempo, era caráter. Fabrício, eu quero te fazer uma pergunta que não tem a ver com o tema, mas é uma pergunta que eu sempre faço para quem eu estou conversando. O que é que o isolamento tem ensinado para você? O isolamento ele tem me ressignificado em algumas áreas, tá? Principalmente na área espiritual. Eu acho que dessa correria que a gente vive no que a sociedade exige, a gente acaba se distanciando um pouco de Deus. E esse isolamento ele tem me feito enxergar os pontos cegos que eu não estava conseguindo enxergar. Eu acho que quando você para e começa a refletir as causas das coisas, o que é que causou aquilo, é mais fácil eu tomar um rumo diferente. Então, eu tenho sim me aproximado mais de Deus, não que eu esteja distante, mas essa quarentena ela tem me feito refletir até posturas antigas que eu tinha, que hoje eu preciso ser diferente. Massa, que massa. Tem duas perguntas, uma é do Thales, então você já imagina o que é que vai vir por aí, mas eu vou fazer. Deixa eu só voltar aqui. E a outra da Letícia, não sei se é sua prima, deve ser sua prima, Letícia Viana. Acho que é sua prima, né, ela? Vai, só falta 2 minutos. Pronto, ela diz o seguinte, rapidinho. Nesse período de pandemia, quais os métodos posso realizar para poder se sair de uma forma ilesa? Tá acabando, vai acabar, não vai dar tempo de responder. A forma ilesa depende do... Fabrício, vou ter que fechar porque eu não vou conseguir encerrar. A Rocha. Então fica para a próxima, você manda para ela aí, beleza? Mando sim. Obrigado, amigão, abração, valeu. Foi muito massa, viu? A gente fala no WhatsApp contigo. Obrigadão por tudo. Pessoal, obrigadão e até mais. Um abraço, tchau.